Olá, eu sou Thaís Irata e o PGM está no ar. E no programa de hoje você vai ver cartazes machistas. Durante o mês de maio, o Diretório Central dos Estudantes da USP declarou em nota repúdio ao conteúdo exposto no cartaz da festa Obscênicas, promovida por um grupo de teatro da ECA USP por considerar o seu conteúdo sexista. Denúncia ao racismo. O calendário registra o dia 13 de maio como a data de comemoração da abolição da escravidão. Mas para o movimento negro não há o que comemorar. Ao contrário, hoje é um dia de denúncia do racismo que ainda existe no Brasil. Bullying. Nos últimos meses, vídeos como Zangief Kid e a campanha da internet It Gets Better retomaram o debate acerca de um fenômeno comum entre jovens e crianças e que muitas vezes passa despercebido: o bullying. Inibidores de apetite. Quem vê Silvana hoje em dia, dificilmente imaginaria que ela já chegou a pesar 110 quilos. Ela usa medicamentos inibidores de apetite há quase 15 anos, quando teve síndrome do pânico. Fala USP. Você acha que tem que ser construída uma estação de metrô em Higienópolis, mesmo contra a vontade de alguns moradores? Olha, pra mim não faz diferença, porque eu moro em Osasco. A divulgação de muitas festas na USP é feita através de cartazes que frequentemente retratam a mulher como objeto. Nossa repórter Tereza Perosa preparou uma reportagem sobre essa forma de machismo. Durante o mês de maio, o Diretório Central dos Estudantes da USP declarou em nota repúdio ao conteúdo exposto no cartaz da festa Obscênicas, promovida por um grupo de teatro da ECA USP por considerar o seu conteúdo sexista. Se você for olhar o conteúdo do cartaz, tem ali uma mulher com as pernas abertas, uma mulher nua, né, com um melão no meio das pernas. Pra gente, isso representa o corpo da mulher como um objeto de consumo. A gente entende que existe uma discussão que é de liberdade sexual, do direito da mulher de poder fazer da vida sexual dela o que ela quiser, mas isso não pode transgredir para o lado de que a mulher é um objeto que todo mundo pode. Bom, essa foto que tem no cartaz, ela é de um fotógrafo chamado David LaChapelle, e a gente foi atrás de algumas coisas que tivessem a ver com esse espírito da festa que a gente queria trazer. Essa ideia da obscênicas, uma coisa mais irreverente, que tivesse mais uma cara assim artística. Então a gente achou essa foto, que é a mulher com a melancia, que a não ser que nós estejamos errados, essa foto é um travesti, na verdade, aquela foto, porque o LaChapelle ele brinca muito com essas questões de gênero, de mulher objeto, é uma questão que ele traz muito nas fotos dele. E aí, a princípio, ela não era para trazer nenhuma questão de sexual, nem de vender a festa como venham, vai ter mulheres, e não era para vender a festa no sentido financeiro, mas era para trazer um espírito de reverência mesmo. A polêmica chamou a atenção para uma prática muito comum da universidade, o uso de figuras femininas em cartazes de festas. Qual o limite entre o que é sensual e atraente e o que é sexista e vulgar? Eu acho que esses cartazes aí reproduzem um pouco aqueles cartazes que a gente vê ou via em oficina mecânica, sabe? Esse lugar onde tem borracharia e tal. Então sempre é esse tipo de propaganda tão vulgar, né? Vulgar tanto para os rapazes quanto para as moças. E eu acho que eles não tiveram nem a criatividade de mudar um pouco. Eles estão só repetindo a mesma vulgaridade que tem naqueles outros cartazes. A diretora de criação da ECA Júnior, responsável pela produção do cartaz da festa Anastácia, acredita que a linha entre o que é machista ou não é muito tênue e que muitas vezes o conceito por trás da campanha justifica o uso de uma mulher. Se você coloca a mulher como mulher objeto, mulher só pela imagem dela, porque ela tem um corpo bonito, acho que isso sim se torna vulgar, uma coisa machista. Mas quando você tem um conceito, você quer passar uma mensagem, por exemplo, da feminilidade da mulher, do poder da mulher mesmo, de persuasão, de sensualidade, acho que é totalmente diferente do conceito de machismo que alguns cartazes têm, acho que outros não. Seria interessante que a universidade desse um passo além, porque eles estão repetindo o que você vê na televisão. Você quer vender automóvel, você bota uma mulher nua. Você quer vender cerveja, você bota uma mulher. O que você quiser vender,
automaticamente a propaganda pouco criativa está sempre pondo uma mulher, pelo menos aqui no Brasil, né? Acho que dentro de uma universidade que se diz uma das melhores universidades da América Latina, a discussão devia estar em outros marcos, né? A discussão ela devia estar muito mais pautada no direito da mulher, no direito dela de escolher o que ela quer sem ser julgada e sem ser colocada como um objeto, do que nos marcos que foram colocados. Matheus é vice-presidente da Associação Atlética Acadêmica DFUSP, responsável pela organização da festa diabólica. Ele conta que enfrentou problemas em relação ao cartaz da festa, que mostra a silhueta de uma mulher. A nossa festa teve esse problema ao invés de vir e trazer o problema até a organização da festa, sobre o cartaz ou até mesmo sobre o conteúdo da festa, sobre a estrutura da festa, eles simplesmente rasgavam os cartazes, a mídia impressa que tinha pela USP e fora, inclusive. O debate eu acho que é sempre bem-vindo, é super saudável e eu acho que assim cresce. Cresce porque quanto menos pessoas se sentirem ofendidas, mais pessoas vão em festas e acho que vira um ciclo interessante. Então o debate é interessante, partir para esse ponto de estragar o que está feito ou questionar de uma forma sem questionar de fato a organização não leva a nada. Já estava na hora da gente encontrar um outro caminho para fazer essa divulgação, né? Eu não acho que é questão de censura, eu acho que é questão de criatividade, né? Você pode perfeitamente usar o teu corpo, a tua imaginação e criar uma atração para uma festa que não seja neste nível de vulgaridade e de falta de imaginação. Mostrar que a gente pode fazer uma bela de uma festa com muita sexualidade, com muito carisma, com muita atração e sem cair na vulgaridade. Porque não é que denigre a mulher e o homem. Os dois estão reduzidos a nada ali. Mesmo com o fim da escravidão, a desigualdade racial continua presente na sociedade brasileira. Por conta disso, os negros ainda precisam se organizar e lutar por seus direitos. Nosso repórter Luiz Prado esteve presente no ato de denúncia ao racismo e mostra pra gente a importância dessa luta. O calendário registra o dia 13 de maio como a data de comemoração da abolição da escravidão. Mas para o movimento negro não há o que comemorar. Ao contrário, hoje é um dia de denúncia do racismo que ainda existe no Brasil. Entidades do movimento negro, estudantes e militantes sociais se reuniram no centro de São Paulo para exigir reparações históricas à população negra. Neste ano, a principal reivindicação do ato é pelo fim do genocídio de jovens negros pela polícia. Em 2011, se completa 123 anos da abolição e o ato, particularmente o ato desse ano, é para denunciar o extermínio, né, o assassinato de vários jovens negros e negras na sua faixa etária de 14 a 25 anos, a condição dos trabalhadores e trabalhadoras de negros e pobres da periferia do estado de São Paulo, que ainda continuam numa situação de subemprego, denunciar essa situação da saúde pública, da educação, da moradia, né, da distribuição da riqueza que esse povo constrói, mas que de forma indiscriminada ele não tem acesso. A gente tem pelos índices oficiais que a diferença e a discriminação e o racismo institucionalizado, ele continua existindo. Então não houve uma abolição, na verdade. Por isso a gente vem para as ruas para denunciar os índices onde nós estamos numa situação fragilizada e onde somos a maior parte da população. No entanto, nossa condição de vida são os piores lugares, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, ou seja, a abolição não tem o que comemorar. O relatório das desigualdades sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que mais de 70% dos analfabetos brasileiros são pretos e pardos. O estudo aponta também que mais de 40% das mulheres pretas ou pardas nunca fizeram mamografia. Já o Mapa da Violência 2011 revela que de cada 3 jovens assassinados, 2 são negros.
Além disso, entre 2002 e 2008, o assassinato de brancos caiu cerca de 22%, enquanto o número de negros assassinados cresceu mais de 20%. Para protestar contra esse genocídio da população negra, as Mães de Maio também participaram do ato. O grupo é composto por mulheres que tiveram filhos mortos pela polícia e por grupos de extermínio durante os ataques do PCC em 2006. Porque a luta deles não é diferente da nossa, né? A gente tivemos vários filhos mortos, a maioria deles negros, inclusive o meu. Então a gente estamos aqui porque o movimento negro e o movimento popular, o movimento social tem que juntar força e criar um poder popular. Estudantes da Universidade de São Paulo também estiveram no ato. Para eles, a USP precisa de políticas que incluam a população negra na academia. Eu acho que é dever do estudante, principalmente do movimento estudantil, apoiar os movimentos negros, lutar com os movimentos negros pelas pautas que eles tocam. Então, por exemplo, cotas é um momento importante para se discutir o racismo. A educação é essencial, por isso que a gente luta por cotas de negros na universidade, porque os negros eles não foram reinseridos na sociedade desde a abolição, não houve nenhuma política de inserção dele na sociedade, acabou a escravidão, o negro ficou ao léu. Enfim, e por isso que a gente luta por cotas a negros na sociedade, para que os negros tenham acesso à educação, acesso à universidade. Da Praça Ramos, no centro de São Paulo, Luiz Prado para a TV USP. No próximo bloco, o PGM discute o impacto e o alcance do bullying na vida dos jovens. A gente volta já. Quebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, quebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, quebra bum, nome, nome, nome. Ai, quebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, quebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Quebra bumbum, nome, nome, nome. Quebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, quebra bum, nome, nome, nome. Ai, quebra bumbum, nome, nome, nome. Quebra bumbum. O PGM está de volta, e agora você confere uma reportagem sobre bullying, um tema que tem gerado muita polêmica nas escolas brasileiras. Mas até que ponto essa classificação não está sendo usada de forma excessiva e pode prejudicar a sociabilidade dos jovens? Nos últimos meses, vídeos como Zangief Kid e a campanha da internet It Gets Better retomaram o debate acerca de um fenômeno comum entre jovens e crianças e que muitas vezes passa despercebido: o bullying. Disfarçado de brincadeira, o bullying é uma agressão contínua contra determinada pessoa e pode ter consequências graves. E para quem o sofre, e se o sofre de maneira sistemática, as consequências podem ser devastadoras. Podem deixar essa pessoa marcada para o resto de sua vida, porque é uma ferida narcísica, é uma ferida em sua autoestima, em sua autoimagem. Primeiro que eu acho bem difícil assim, a gente definir se foi bullying, foi brincadeira de criança, se foi falta de respeito mesmo, assim. Mas eu era uma criança mais, assim, gorduchinha e tal. E eu era bem alta, assim, sabe? As crianças só foram me alcançar quando elas já eram mais velhas, assim. Eu não sei se isso fazia eu parecer muito maior do que eu era. E aí eu sempre, tipo, fui chamada de gordinha e tal, essas coisas. Eu devia estar na 6ª série, mais ou menos, estava saindo da aula de artes, se eu lembro. E aí, tipo, tinha um grupinho específico de pessoas que me zoavam e aí eles começaram a me chamar de Buchi. Buchi do quê? De botijão, e eu fiquei muito triste, sério, de verdade. Eu chorei muito depois daquele dia. Giovana chegou a desenvolver transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, por causa da agressão. Ninguém tomava uma atitude, sabe, em relação a isso. Nesse dia eu lembro que a professora fez eles se desculparem comigo e tal, porque eu realmente estava chorando no meio da sala de aula. Mas assim, você vê que é uma desculpa vazia, sabe? Que não é uma coisa tipo de coração, que a pessoa está realmente arrependida disso.
Cecília é orientadora de crianças de 8 a 11 anos e fala sobre as estratégias para trabalhar esse tipo de situação. Olha, o diálogo e a observação atenta, né, por parte da escola, eu acho que é fundamental. Então, eu acho que as crianças envolvidas diretamente e as crianças que também estão indiretamente envolvidas, porque vêm, de alguma forma, têm uma opinião sobre isso, precisam ser trabalhadas. E a melhor maneira de trabalhar é conversar, entender a situação e se posicionar. Quer dizer, a escola tem que trazer os valores dela. A instituição pode dizer, aqui não. E o valor da palavra não é muito importante, porque significa, repito, que eu com o outro eu não posso fazer o que eu bem entendo. Como determinar o limite da agressão classificada de bullying? Bom, bullying é um fenômeno que existe e que a gente precisa levar a sério e precisa ser trabalhado. Mas eu acho que o termo bullying ele está sendo muito generalizado. Então, situações que fazem parte dos relacionamentos, das situações de desenvolvimento das crianças, do momento delas, são levados como se fosse bullying e não são. Então, eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado. Existe uma tendência a criminalizar o bullying. E eu acho que neste momento da vida das crianças, onde eles estão se desenvolvendo, estão se formando, é mais uma questão de formação, de ajudá-los a se perceber, a saber os valores que são importantes, e isso a família também é muito importante, tanto ou mais do que a escola. Que é o que eu falei pra você mesmo, eu não sei definir se o que eu sofri é bullying, mas eu acho que tá um termo banalizado, eu acho que não é desculpa pra por exemplo, o caso do Realengo, que acho que é um assunto que fica bastante em pauta, assim, que tá, o moço foi lá, voltou pra escola e matou todo mundo porque ele sofreu bullying, sabe? Não é desculpa isso. O cultivo de um ambiente escolar não competitivo também ajuda a evitar o bullying. Eu acho que é no dia a dia que a gente passa esse valor. É como o professor lida com as crianças e mostrando que cada um é diferente do outro, que cada um tem as suas dificuldades, as suas facilidades e que a gente está junto para conviver, para se ajudar, para cooperar. Então, nesse sentido que eu falo que os valores que a escola tem, como sendo os mais importantes, são esses que ajudam muito as crianças a saírem de uma competitividade muito grande entre eles e se relacionar de uma outra maneira, se enxergar de uma outra maneira. Cara, eu acho que é ensinar a respeitar mesmo as pessoas, respeitar o diferente, fazer as pessoas se integrarem, desde pequenas, assim, acima de aparência, qualquer coisa assim. Eu acho que tem outras coisas que são muito mais válidas para as pessoas. E pra mim mesmo, sabe? Eu aprendi a me respeitar, a me amar pelo que eu sou e não desdenhando os outros, assim, sabe? Que eu acho que é mais importante, pelo que eu conquistei na minha vida e tal. Esse ano, a Anvisa apresentou a proposta de banir a venda dos inibidores de apetite. A declaração da agência dividiu a comunidade médica. Para entender melhor essa polêmica, fui entrevistar especialistas e pacientes que tomam esses remédios. Quem vê Silvana hoje em dia, dificilmente imaginaria que ela já chegou a pesar 110 quilos. Ela usa medicamentos inibidores de apetite há quase 15 anos, quando teve síndrome do pânico. Tentei emagrecer durante muito tempo com uma reeducação alimentar só e exercício físico, não deu certo. Porque eu sentia muita fome por causa do antidepressivo, porque eu tomo bastante tempo antidepressivo. No entanto, a Anvisa considera que essas substâncias podem ser perigosas. Em abril deste ano, foi apresentada a proposta de proibir o uso de inibidores de apetite, contendo sibutramina, anfepramona, mazindol ou fenproporex. Eles podem aumentar a pressão arterial, eles podem induzir arritmias, que são os batimentos cardíacos acelerados. Eles podem até levar a um infarto. Isso é fato.
Existem estudos científicos que comprovam isso. A única reação que eu tenho é, às vezes, um pouco de taquicardia e boca seca, que eu acho uma coisa mais ou menos normal. A decisão foi questionada pelos endocrinologistas. Dr. Alfredo Halpern, chefe do Departamento de Obesidade do Hospital das Clínicas, considera a relação risco-benefício favorável ao remédio. Eles têm uma boa perda de peso, eles melhoram o que a gente chama de doenças associadas à obesidade, melhora a hipertensão, melhora o nível de gorduras no sangue, melhora o diabetes, melhora a apneia de sono e com poucos ou nenhum colateral. A vantagem é que algumas pessoas não conseguem emagrecer se não for tomando remédio. Pior, tem algumas que não emagrecem nem tomando remédio, mas obesidade é uma doença crônica que, como toda doença crônica, precisa de remédio. Os inibidores de apetite agem em regiões específicas do sistema central, fazendo a pessoa comer menos. A sibutramina faz com que o estômago aceite menos comida, aumentando a saciedade. Já os demais agem diminuindo a fome. A visão da Anvisa é uma visão muito limitada. Que me perdoe dizer isso, mas os técnicos da Anvisa não são pessoas que estão acostumadas com o problema da obesidade. A Anvisa preferiu não se manifestar sobre a proibição. As alternativas são muito poucas. Eles dizem tratamento da obesidade é dieta e atividade física. O tratamento da obesidade é dieta e atividade física. Mas muitas pessoas não conseguem fazer dieta, muitas pessoas não conseguem fazer atividade física. Já outros médicos têm divergências. Eu sou cardiologista, tenho no meu consultório pacientes obesos, os quais eu consigo emagrecê-los com dieta e exercício. Eu tenho médicos endocrinologistas que não usam essa medicação e conseguem reduzir o peso dos seus pacientes com dieta e exercício. Então, é possível sim. Só que nós estamos, talvez, vendo a facilitação para um caminho que seja mais fácil para o paciente. Porque dieta e exercício envolve mudança de estilo de vida, mudança ambiental, mudança, às vezes, forte nos prazeres desse paciente. Então, às vezes, é mais fácil para o médico passar uma medicação e para este paciente encarar que essa medicação vai fazer efeito, ele sai contente porque ele está com o remédio, do que, eventualmente, você insistir em causas naturais. E você acha que você conseguiria emagrecer sem os remédios? Eu acho que até eu poderia conseguir se eu entrasse assim num regime bem regrado, assim, ficasse sem algumas coisas bem assim diretas que eu tenho em casa, tipo chocolate que eu amo. Diante de uma proibição é uma coisa muito complicada, né? Porque é uma coisa que não vai ter alternativa, né? É uma coisa, ou se eu vier engordar muito, partir para uma cirurgia de estômago. A gente imagina que vai ter que tomar remédio para o resto da vida? Sim, senhora. A gente vai ter que tomar remédio para o resto da vida muitas vezes, porque a obesidade é uma doença crônica e exige remédio a vida inteira, em boa parte dos casos. Então, agora que eu estou fazendo uma série de exames para ver se, de repente, não teve nenhuma sequela, mas acho que não, acredito que não, eu não tenho medo. Eu tenho mais medo de ficar gorda do que mais medo da sequela que eles possam trazer. O que a comunidade USP pensa da polêmica sobre a construção da estação de metrô em Higienópolis? Você confere agora no Fala USP. Você acha que tem que ser construída uma estação de metrô em Higienópolis, mesmo contra a vontade de alguns moradores? Olha, para mim não faz diferença, porque eu moro em Osasco. Com certeza, eu acho que metrô em qualquer lugar é um meio de transporte a mais, independente das pessoas diferenciadas que podem aparecer. Acho. Eu não sou moradora, não Acho. sou contra, não. Você é moradora? Eu sou a favor, óbvio. Tem que ter. Eu acho, com certeza, esse negócio de metrô lá na... Onde que vai ser, aliás? Ai, não sei, eu acho que não. Porque os moradores, eles estão lá, eles devem ter a opinião deles, né? Porque eles habitam aquela região, eles devem saber o que é melhor para a região onde eles estão habitando, sabe?
mas descobriu-se que existia essa opinião de que ia trazer muita gente de baixa renda para cá e tal. E isso que acabou gerando toda essa polêmica. Mas eu acho que não, porque realmente é lógico. Parece que tem duas estações muito próximas. Acho que desse ponto de vista, o correto é não construir lá. Tem que construir, meu. Por quê? Pô, se os caras estudaram, viram que precisa dessa estação ali, que é um ponto importante, uma ligação importante, uma conexão importante. Por que não vai construir? Porque os moradores não querem? Tem nada a ver. Pô, tem que construir uma estação, a nossa aqui do Butantã, aqui dentro da USP, meu. Que era o projeto original, antes de falar do Higienópolis, né? Tem que pensar nos trabalhadores do bairro e não no pessoal que anda de carro, né? Eles também vão ser ajudados, né? Mas parece que eles não querem, né? Então... Tem um argumento de que a estação de metrô em bairro rico atrai violência. O que você acha disso? Nada a ver, né, meu? Eles têm até outros argumentos que são melhores que esse, e daí eles querem passar para o Pacaembu, não é essa história de passar para o Pacaembu, que eu acho errado, porque o Pacaembu já tem metrô perto o suficiente. Não, eu creio que vai gerar mais violência, né? Porque vai vir todo tipo de pessoa, né? É, isso aí, né? A cidade toda de gente diferenciada. Vai ter que aguentar mais gente diferenciada na porta deles. Gente diferenciada? Acho que eles estão sendo um pouco ignorantes e estão pensando só no deles, né? Não estão se importando com o povo que vai lá trabalhar, que usa o transporte, estudante e tudo mais. Tem cidade que tem metrô em todo o quarteirão, tipo Nova York, que são cidades desenvolvidas e não atraem nada de outros lugares. E você gostaria que uma estação de metrô fosse construída do lado da sua casa? Eu ia achar bom. Ia valorizar minha casa e eu ia ter transporte. Com certeza. Ainda mais se eu trabalhasse longe ainda, né? Que eu acho que é o caso das empregadas domésticas, dos porteiros que estão lá, né? Eu gostaria de ter metrô em todo lugar. Se eu pudesse parar de andar de carro, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. O PGM de hoje fica por aqui. Você pode mandar críticas e sugestões para o nosso e-mail pgm@usp.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Pew, pew.